Muita gente tem dúvida com aquecedor de ambiente, quartzo e halógeno. É tudo igual? É diferente? Quais são as diferenças? Aqui nós temos, ó, aquecedor de quartzo, esses dois são halógenos. Fique comigo no vídeo que eu vou te explicar tudo. Eu vou comparar hoje esse modelo aqui da Ventisol, que é o modelo AQ01, tá bom? 01 porque ele é 127. Da Ventisol ele tem 800 watts de potência. Ele é de quartzo. Esse aqui é o AB800B, que é o B de branco, tá? É o da Britânia, 127 também. E esse aqui é o Lume Comfort da Cadence, que tem 1.200 watts de potência, também 127. Então 800, 800, 1.200. Esses dois aqui halógenos e esse quartzo. Confunde muito, quando você olha, parece a mesma coisa. E o aquecedor assusta muita gente por causa do consumo de energia. Parece que vai consumir muito. Nós vamos falar aqui sobre quanto que você vai pagar, fazer um simulado para você entender, e fica comigo até no final do vídeo, que eu vou te apresentar no final do vídeo como que você pode ter desconto na sua conta de energia. E os testes, todo mundo quer ver os testes, mas antes eu tenho que te passar informações preciosas, que são informações técnicas, tá bom? Já se inscreve no canal, porque nós temos várias playlists aqui que vão te ajudar, e dessa aqui de aquecedor já estou colocando aqui em cima, tá bom? Eu comprei 7 aquecedores para testar para você. Vamos falar aqui, ó, tudo que você precisa de saber antes dos testes, tá bom? Todo mundo quer ver os testes, mas isso aqui é importante você saber. Eu quero falar sobre os benefícios desses aquecedores aqui, que o aquecimento dele é praticamente imediato. Tá? Você ligou, ele já irradia calor, assim, segundos, tá bom? Muito rápido. Que traz um conforto térmico nos dias frios bem legal. Eu tenho testado muito eles. Meu pai usa um, usou no inverno do ano passado, no inverno desse ano, está usando na casa dele, e a gente gosta bastante. Você não precisa fazer instalação nenhuma, é só ligar na tomada que ele vai te atender com muita tranquilidade. Ele é portátil, você carrega para qualquer lugar. Se você for, eu tenho inclusive viajar, que ele é leve, fácil. Funcionamento totalmente silencioso, tá? O Cadence, por ser, ele tem oscilação, ele faz um barulhinho pequenininho sobre o motor que faz ele oscilar, mas é quase imperceptível, tá? Ele não utiliza gás nem chama nenhuma, então assim, não é aqueles aquecedores que produzem chama, existe uns a gás, né? Ele não é, só é lâmpada, tá bom? O custo inicial baixo em comparação a outros sistemas de aquecimento. Ele é talvez o aquecedor mais barato do mercado, deve ser um dos mais baratos. Tem aquele outro termoventilador também é barato, mas esse aqui é muito, o preço dele realmente é muito bom. O que esses três aparelhos têm em comum? Nós temos duas tecnologias, né? Mas são 3 aparelhos, olha só. São aquecedores radiantes porque irradiam calor vindo das lâmpadas. Esquentam quase instantaneamente, eu repeti aqui, funcionam melhor em ambientes fechados. Se você usar lugar que tem corrente de ar, não vai funcionar legal, porque o vento vai estar passando, vai estar carregando calor para longe, né? Esse aqui é o calor perto de você. E são silenciosos. Vamos falar aqui, ó, do aquecedor do Ventisol, tá? O Ventisol modelo AQ, que é o de quartzo. Veja bem, olha só, ele tem, o que que significa esse quartzo? É um tubo, é um tubo feito de vidro quartzo. É um vidro, tá? De quartzo com uma resistência dentro, parece uma resistência de chuveiro, tá bom? De secador de cabelo, em um tubo de quartzo, que aí que vem o nome quartzo. Ele tem 2 tubos de 400, que dá 800 watts. Você pode usar um de cada vez ou os dois juntos, de acordo com a sua necessidade. Ele tem proteção contra tombamento. Se ele cair, ele tem um pino que faz ele desligar, tá bom? Ele não tem termostato. O que que significa isso? Ele não liga e desliga igual geladeira, não. Ele só fica ligado direto. O aquecedor halógeno, então, aqui você vai ver a diferença entre o quartzo e o halógeno. O halógeno, ele tem também um tubo, né?
ele tem também um tubo de vidro, possivelmente feito de quartzo. Por que que é possivelmente feito de quartzo? Porque o vidro de quartzo, ele suporta mais calor. Então o fornecedor não deve falar nada de quartzo aqui, justamente para não confundir. Por que que ele é halógeno? Ele tem um filamento dentro de parece daquelas lâmpadas incandescentes antigas. Um filamentozinho de tungstênio envolto em gás halógeno. Então é um vidro com um gás lá dentro e um filamento, tá? Daí que vem o nome halógeno, devido ao gás, né? O gás halógeno aumenta a eficiência e a vida útil da lâmpada. O Britânia tem 2 lâmpadas de 400 igual ao Ventisol de quartzo e o Cadence nós temos 3 lâmpadas de 400, tá bom? Esse já fecha com 1.200 watts de potência. Ambos têm proteção contra tombamento, né? Qualquer um dos 2 halógenos, quer dizer, na verdade, todos os 3 aparelhos nós estamos testando, tem um pino embaixo que você vai ver, se tombar ele desliga, tá? E o Cadence possui oscilação você vai ver na hora que eu ligar, e ele tem um sistema interno que é uma proteção contra superaquecimento. Se você deixar ligado por muito tempo e ele aquecer mais do que deve, ele desliga, tá bom? Existem algumas perguntas que são clássicas, né? Qual que esquenta mais? Olha só, depende da potência que você vai usar. Então não é qual aparelho. Como você pode usar potências diferentes, 400 ou 800 ou até 1.200 no caso do Cadence, vai depender aí da potência que você usar. Então, basicamente, se você usar 2 lâmpadas de 400 em cada uma, ou uma de 400, todos eles vão ter o mesmo aquecimento, tá bom? Depende da distância que você colocar, depende do tamanho do ambiente e depende do tempo ligado, tá? O que que pode mudar aqui? Talvez um modelo ou outro tem um fundo dele que é metálico, você vai ver no teste, talvez ele reflete mais o calor do que o outro, tá? Então isso pode acontecer, mas a variação é bem pouca. Uma outra pergunta clássica aqui, né? Qual que gasta mais? Quilowatts-hora é a potência dele vezes o tempo em horas. Então veja bem, você pode usar 400, 800 ou 1.200 watts, vai ser esse valor vezes o tanto de horas. Então vamos ver aqui embaixo. Aqui, ó, o custo, né? Aqui é o consumo. Aí o custo em dinheiro real vai ser o consumo, que é o valor que nós falamos de quilowatt-hora, vezes a tarifa da sua região. Aqui eu estou usando uma tarifa simbólica de R$ 1, tá? Para facilitar o nosso cálculo, como se o quilowatt-hora fosse R$ 1 no Brasil inteiro, tá bom? Mas não é. Então você vai calcular de acordo com o seu quilowatt-hora. Eu tô rouco, mas dá para falar. Vamos lá. Usando 800 watts 2 horas por dia, quer dizer, você vai ficar com ele ligado 2 lâmpadas, qualquer um dos 3 modelos, 2 lâmpadas ligado por 2 horas por dia. Vamos lá. Vai ser a potência, vai dar 800 watts, não é isso? 800 watts corresponde a 0,8 quilowatts, quando você faz a conversão aqui. Então, 0,8 quilowatts vezes 2 horas dá 1,6 quilowatt-hora, e se a tarifa for R$ 1 por quilowatt-hora, você tem 1,60 a cada 2 horas de uso diário, tá bom? Eu tenho usado muito o meu em 400, tá? Tenho usado bastante o meu em 400 e ajuda bem. Em 400, 40 centavos por hora, tá? Aqui em Belo Horizonte, né? Tem estado aí que você realmente. Eu tive em São Paulo outro dia, nunca peguei um frio daquele em São Paulo, tava frio demais, né? Então, aqui em Belo Horizonte, uma lâmpada de 400 eu consigo usar. Então, o detalhe importante é o seguinte: não é o aparelho que determina quanto você pagar de energia. O que determina a combinação entre potência, tempo de uso e a tarifa da sua concessionária. Por que que eu estou falando isso aqui? Porque você pode pegar, se a Cadence é 1.200 e, e os outros são 800, os outros consomem menos. Mas se você usar o Cadence com 400 ou com 800, é o mesmo consumo. Então, o que diferencia não é só porque ele é
1.200 watts de potência. Se você usar ele com uma lâmpada 400, com duas é 800, tá bom? Então isso é só para alertar. Qual o ambiente que é indicado? Qual cômodo da casa, Bezalel, que eu posso usar? Veja bem, quarto, no seu escritório você pode usar uma sala pequena, áreas internas sem circulação de ar. Por quê? Circulação de ar. Imagina só, uma porta, uma janela aberta. Ele está irradiando calor em você. O vento passando não vai resolver nada. Então você tem que deixar o lugar fechado, tá bom? Então dentro de casa, basicamente qualquer lugar. Desde que não seja ambientes molhados. Os manuais falam sobre aqui, ó, os próprios manuais orientam que não usam, você não deve usar em áreas molhadas, porque está próximo de água. Olha, o que que eu te falo? Por exemplo, na casa do meu pai, que ele é idoso, talvez você vai tomar banho, eu vou lá, eu pego o aquecedor, ligo dentro do banheiro dele, fecho a porta e deixo ele ligado lá um pouquinho, aquecendo o banheiro. Depois eu tiro ele lá de dentro, meu pai entra para tomar banho, o banheiro já está quentinho. Mas eu uso com muito cuidado. Então, se você tiver consciência de uso, tá? Você analisa para ver. O manual fala para não usar, tá bom? E um dos detalhes muito importantes que eu falo no meu canal é para você ler o manual e respeitar o que o manual fala. Inclusive, eu vou te pedir para você comentar abaixo aqui, dentro disso tudo que eu falei, quais são suas dúvidas. Me pergunta para eu te responder, tá bom? Para eu te responder as suas dúvidas com relação a esses aquecedores, tá joia? Olha só, outra pergunta clássica, ele pode ficar ligado a noite toda? Porque todo mundo quer dormir com ele ligado, né? E quentinho, ó. Não, não pode. Por que que não pode? Porque os manuais falam que ele não pode ficar ligado sem supervisão. Então, você pode até estar dormindo com ele ligado, mas tem que ficar alguém lá vigiando, tá? E alguns manuais falam também que ele não pode ficar ligado por longos períodos. Então, não pode dormir com ele ligado, tá bom? Não faça isso. E aproveita e curte. Aproveita, curte aí, hypa o vídeo, porque esse vídeo que vai ajudar um tanto de gente, tá bom? Vamos falar aqui agora sobre segurança. Olha só, isso é muito importante, essa questão aqui. Quer dizer, tudo que eu falo aqui, eu procuro falar para você o melhor possível, para você ter as informações principais. Você vai ler o manual para complementar as informações e as orientações, tá bom? Você tem que manter uma distância mínima entre móveis e tecidos. Tem manual que fala 50 centímetros a 1 metro. Por quê? Como ele emite muito calor e a frente dele fica quente, eu vou te mostrar lá nos testes. Uma cortina, por exemplo, pode cair, bater, e pegar fogo, tá bom? O calor irradiando num colchão, por exemplo, tá? Outra coisa que eu não coloquei no manual, devia ter colocado, não coloquei no vídeo. Você usa sempre no chão, tá? Porque o ar quente sempre sobe, o ar frio desce. Então o ar frio sempre está mais embaixo. Se você pegar o seu aquecedor, colocar em cima de um cômodo, de um móvel qualquer, ele vai irradiar calor dali para cima, tá? Então você está perdendo a parte de baixo. Então sempre no chão, local firme, tá? Não cobrir, ele vem até escrito, normalmente vem escrito não cobrir, tá? Não vai colocar aqui, ó, não deve ser usado como secador de roupa. Vai colocar toalha em cima dele, tênis, essas coisas para secar em cima dele, não pode, viu? Antigamente colocava tênis atrás de geladeira, agora não pode não. Isso aqui não pode não. Não é para deixar em cima de tapete ou cama ou sofá. Não faça isso. Lembra que isso é um equipamento que esquenta. Se esquenta, pode pegar fogo. Se pode pegar fogo, pode trazer problema. É um equipamento fantástico. Nós usamos bastante na casa dos meus pais e na minha casa. E vende muito para o Brasil inteiro afora aí e outros países. Porém, a gente tem que tomar cuidado da mesma forma que a gente tem que tomar cuidado com a faca. Não temos que tomar cuidado com a faca? Pois é a mesma coisa. Tomate exclusivo, sem benjamins, adaptadores ou extensões. Você nunca usa benjamins. Existe um mito de que aquele benjamin você pode colocar e ligar um tantão de coisa nele. Não deve usar aquilo porque soma as cargas, tá bom? Ah, mas o Inmetro até aprova alguns. Olha, a maioria tem selo do Inmetro falso. O Inmetro pode até aprovar de acordo com o uso da forma correta.
Se ele é 10 amperes, a soma dos 3 aparelhos não pode ultrapassar 10 amperes, tá bom? Eu não conheço nenhum aprovado pelo Inmetros, o que eu conheço é tudo ruim, de baixa qualidade, não usa. E extensão, por que que o manual fala para não usar extensão? Porque talvez você compre essa extensão na internet pronta aí, ela não vai ser compatível com o aparelho. Se você for um eletricista, tiver conhecimento, mesmo que você não seja eletricista, você souber fazer uma extensão de boa qualidade, né, compatível com a carga, você pode usar sim, né. Longe de crianças, tomar cuidado com criança, porque fica quente, né, a grade aquece muito, né. E proteção contra superaquecimento, que é o cadence. Ele desliga se ele superaquecer. Então, esses aqui são os tópicos de segurança que eu te falei, mas no manual você tem mais orientações. Limpeza e conservação, isso é muito importante, tá? Porque você vai cuidar bem dele para ele cuidar bem da sua casa. Olha só, você vai desligar da tomada, espera ele esfriar, não pode limpar com ele na tomada e nem com ele quente, né? Senão você vai queimar a mão. Limpar com pano seco ou levemente umedecido. Levemente, lembra que é um aparelho elétrico, tá bom? Não usar o produto químico, não passa nada, só um pano e pronto. Não deixar água entrar no aparelho, não pode ser um pano muito encharcado. Evitar poeira na grade. Então, se você é algum lugar que você sabe que tem muita partícula suspensa, você evita. O que eu te falo é o seguinte: você pode pegar um secador de cabelo, desliga, tira o calor, né? Liga ele só no vento, e você pode soprar, vir com uma vassourinha também, limpar na gradezinha ali, que fica fácil de você tirar, tá bom? Até o antes do pano úmido, né? Você sopra para tirar o excesso de pó, tá bom? Mais fácil. Leia o manual. Detalhe muito importante que eu sempre gosto de frisar, coloquei aqui para eu não esquecer. E agora nós vamos falar de alguns mitos. Isso aqui, esses mitos, eles dão uma confundida aqui, ó. O halógeno esquenta mais do que o quartzo. Isso é mito, tá? Isso é mito. Se os dois aparelhos consomem 800 watts, a energia transformada em calor será muito semelhante, tá bom? O que muda é a construção do aparelho, é aquilo que eu falei, talvez o de um tenha atrás, uma parte que reflete mais do que o outro, então pode aquecer um pouquinho mais, mas é basicamente semelhante. O que manda é a potência, não a tecnologia. Não é se é quartzo ou se é halógeno que vai fazer esquentar mais ou menos, tá bom? É a potência. Halógeno gasta mais energia? Né? Quer dizer, né, pergunta se é um mito, né? Não. Quem determina o consumo é a potência. Né? E o tempo de uso é aquilo que nós falamos antes aqui no simulado. Se você deixar 400 watts de um ou do outro, é a mesma coisa, tá bom? Quartzo dura mais? Também existe esse mito no mercado. Depende da qualidade do componente, do uso do fabricante, não apenas da tecnologia. Não significa de falar só por ser quartzo ele dura mais. É porque existe uma confusão entre o vidro de quartzo e o vidro comum. O vidro de quartzo é mais resistente em alguns pontos do que o outro vidro. Aí acaba confundido com essa tecnologia de aquecedores, tá bom? Aqui, ó, ar e ura, né? Ura é umidade relativa do ar. Existe também um mito pesado nisso aí, nós vamos esclarecer agora, você vai ficar fera e você vai entender. Muita gente fala assim, ó, ele resseca o ar e retira a umidade relativa do ar, né? Ele resseca, ele retira a umidade. Por quê? Eu consigo perceber isso. O que acontece? Olha só, quando você liga o ar quente, ele expande dentro do mesmo volume. Tá dentro do mesmo volume, o ar quente expande. Isso é algo meio chatinho de entender. Eu não queria nem falar isso aqui, não, mas é bom, é interessante. Que, ó, a umidade relativa do ar é um percentual, não é isso? Como o ar se expande, o percentual muda, tá bom? Olha só, como a quantidade de água no quarto continua a mesma, não muda, mas o tamanho do ar aumentou, porque ele é quente, ele expande. O percentual de preenchimento, né, é o que cai. Então, o que acontece? Você está lá no higrômetro, umidade relativa do ar 50%. Aí você liga o aquecedor, cai para 35%. Por quê? Não porque o aquecedor tirou a umidade do ar.
É porque o ar quente expandiu, o percentual, em vez de 50% de um determinado volume, caiu para 35%. É isso que acontece. Aí a umidade caiu mesmo, mas não porque o aquecedor bebeu água, e sim porque o ar se expandiu. Então, assim, ele não vai retirar água. Teoricamente falando, a umidade vai diminuir, mas não é porque ele tirou a água, não, tá bom? Então ele não tira. E outra coisa, ele queima oxigênio, né? Isso também existe um mito sobre isso. Só que ele não queima oxigênio, não. Tá? Porque não existe fogo, não existe combustão. Para que oxigênio seja consumido ou queimado, é preciso ter fogo. Ele não tem fogo, ele tem calor. Aqui, ó, como é uma lareira, né, uma vela, fogão a gás, tudo que tem chama viva queima oxigênio. Esse aqui não, tá bom? Um aquecedor a gás. Os aparelhos elétricos usam apenas uma resistência que esquenta o ar, tá? Essa sensação de ar pesado não é falta de ar, é só o ar que ficou extremamente seco porque o ambiente está todo fechado. Ele está fechado e você vai ligar o aquecedor lá dentro, vai expandir, a umidade relativa do ar vai diminuir, a água continua lá, mas vai diminuir porque o ar expandiu. Consequentemente, você vai sentir realmente mais seco, tá? Aí, olha só, vamos resumir. O aquecedor elétrico não bebe água e nem queima oxigênio. O ar se expande com calor constante dentro do quarto fechado, fazendo a umidade parecer que sumiu quando ela só ficou diluída. Por isso que o percentual fica diferente. Eu te falo uma coisa muito importante, tá? Você pode comprar um umidificador de ar, vou colocar aqui na tela, e vou colocar na descrição também, porque você pode usar em conjunto do aquecedor com o umidificador de ar, tá bom? O aquecedor, ele, como eu te disse, ele não vai tirar a umidade, mas como o ar vai se expandir, o percentual vai cair no higrômetro, mas você pode usar o aquecedor, o umidificador para melhorar a umidade relativa do ar para você. Então, olha só, vamos falar sobre a construção deles para você já saber. Detalhe importante, ó, peguei essa folha aqui, que é uma folha de xerox comum, só para você ter uma noção de medida, tá vendo? Ó, esse aqui, o da Ventisol, ó, um pouquinho maior que uma folha de xerox. Esse aqui, o da Britânia, já é maior e esse da Cadence maior ainda, tá bom? Só para você ter uma noção. Acabamento, qualidade de materiais, todos três são bem acabados. Qualidade do material, talvez a gente assusta um pouco, parece por serem muito leves, parece que vão quebrar. Mas esse aqui eu tô com ele desde o ano passado, testando já no frio. 2025, nós pegamos o inverno todo usando ele, e 2026 também. Esses dois eu comprei em 2026, mas ele está no uso direto aqui e está funcionando. Então, quer dizer, quando você pega, parece frágil, mas se você tiver cuidado, ele vai durar bem. Com relação à estabilidade, todos três são bastante estáveis. Você colocou local plano, você viu lá eu falando na segurança, você não pode colocar em cima de cama, de alguma coisa assim. Você colocou no chão, firme, eles são estáveis, tá bom? Não corre risco de cair sozinho, não. Detalhe, esses dois têm 1,20 m de cabo, esse aqui tem 1,15 m de cabo, é um tamanho bom. Todos os três têm grade metálica na frente, ó, todos três, grade metálica na frente para a proteção das lâmpadas. E o plug de todos três, tá? De 10 amperes. Esse aqui, 127, plug 10 amperes. Se for de 220, também vai ser de 10 amperes, tá bom? Então esses aquecedores aqui, você não vai encontrar com plug de 20, então é mais tranquilo para você usar aí na sua casa. Todos três têm proteção contra tombamento. Na hora que eu ligar aqui, você vai ver, mas aqui, ó, aqui tem um pino, esse pino aqui faz com que ele, se cair, o pino aciona e ele desliga. Esse aqui também, o mesmo pino, tá vendo? O interruptor. Quando você coloca, ele aciona, funciona. Se você for levantar para mudar de lugar, ele desliga. Nós vamos fazer o teste aqui. E esse aqui é a mesma coisa, tem o mesmo tipo de sistema de segurança, joia? E a chave seletora, cada um tem o seu. Esse da Ventisol aqui, posição 0, 1 e 2. 0, 1 e 2 por quê? 0 desligado, 1 você ligou uma lâmpada, 2 você ligou outra lâmpada.
Esse aqui tem dois botões. Um botão você ligou uma lâmpada, outro botão você ligou outra lâmpada. Esse aqui já em cima. Esse aqui, ó, você tem lá, ó. Um botão você liga uma lâmpada, outro botão a segunda lâmpada, outro botão a terceira lâmpada. E o outro botão é de oscilar. Detalhe importante, eu vou te mostrar na hora que eu ligar aqui. Você tem sempre que ligar a primeira lâmpada na hora certa para que as outras liguem, mas isso é muito fácil de você usar. Então agora eu vou ligar, só para você ter uma noção do funcionamento e uma diferença básica que você vai perceber agora na hora que eu ligar. Nós vamos testar primeiro o de quartzo, tá bom? Vou te mostrar o botão, como que funciona de liga e desliga ali, seletor, e vamos olhar a potência em watts que o meu watímetro está medindo. Vamos lá, aqui ó, esse botão 0, desligado. 1 acende uma lâmpada, 2 acende outra lâmpada. Esse número do meio aqui é a potência, então vamos lá. Quando eu girei para o 1, ele ligou uma lâmpada. E você está vendo que a potência dele está marcando ó, 304 watts de potência. Segundo o manual, fala que são 400 watts de potência, mas para mim está dando aqui 300, tá bom? Mas prevalece o que o manual fala. Você está conseguindo ver essa lâmpada aqui acesa? Ela está acesa e essa de baixo está apagada. Agora eu vou girar, o 2 vai acender a de baixo também. Por ser uma tecnologia de quartzo, essa lâmpada demora um pouquinho a ficar bem clara e você enxerga pouco. Enquanto ela está acendendo aqui direito, você vai ver aqui, ó, 586, 590 watts de potência. O manual fala 800, tá? O meu está dando menos de 600. Mas acredito que você já está conseguindo ver que essa lâmpada aqui está acesa. Então, aí as duas lâmpadas estão acesas. Observa o quanto está clareando essas duas lâmpadas, a luminosidade delas, tá bom? Então nós já olhamos, já está esquentando, ele é por radiação, ligou, ele já está esquentando. Então aqui é tudo quente, ó, tá bom? Então eu vou desligar. Pronto. Ah, deixa eu te mostrar outra coisa. Aqui, ó, suponhamos, ele está ligado. Você está vendo que a lâmpada de cima está ligada. Aí alguém passou e trombou nele, um cachorro passou correndo, derrubou, aqui ó, desliga. Por quê? Por causa disso que eu te falei, que é o sistema de segurança. Cadê? Aqui ó. Esse é o sistema de segurança, tá bom? Então, esse aqui já vamos desligar, finalizamos o teste desse. Então agora nós vamos fazer desse aqui, que é o da Britânia de 800 também. Fizemos com esse de 800 quartzo, e agora esse aqui é halógeno. Você vai observar a lâmpada, como que ela é diferente da de quartzo. A lâmpada halógena é muito diferente da de quartzo. Vamos ligar o primeiro. Veja bem que ele já acendeu muito rapidamente e observa outra coisa. Olha como que ele clareia bem mais do que o de quartzo. Significa o quê? Que à noite no seu quarto ele pode te incomodar um pouco. Para mim, esse aqui na sala, minha esposa já cria casos com esse de halógeno ligado. Com o de quartzo ela não liga não. Mas o halógeno incomoda um pouco. Talvez a gente está assistindo na televisão, alguma coisa. Tá vendo? Então esse aqui tem a grade, ainda tem uma outra proteção dentro e tem a lâmpada. Agora aqui ó, tá dando 333 watts de potência. Agora liguei a outra, como é que já acendeu rapidão, tá vendo? Já passou para 660. O manual fala 800. Ó. Tá vendo? Olha como que fica claro. Nós vamos afastar um pouquinho mais para você ver. Isso aqui no escuro clareia bastante. E aí, ó, o sistema antitombamento aqui, ó. Se alguém passar e tombar, ó lá, desligou. Por quê? Por causa desse botão aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, eu vou apertar o botão, ele vai ligar, ó. Olha lá, ligou, tá vendo? Olha lá, tirei o dedo, ele desligou. Ó, é como se alguém tivesse derrubado ele no chão. Vamos passar para o outro agora. Bom, agora eu vou te apresentar o último, que é esse aqui, halógeno também. Observa como que a lâmpada dele clareia muito mais do que o de quartzo. Então, é a principal diferença. Na verdade, acho que é a única diferença, na minha opinião, entre o halógeno e o quartzo. O halógeno clareia muito. Deixa eu te mostrar como que é o painel de comando desse aqui. Veja bem, ele tem um botão de oscilar, 400, 400, mais 400. Ele tem 3 lâmpadas, tá bom? Detalhe importante, você sempre liga primeiro essa aqui, aí depois você pode ligar as outras. Se você ligar essa ou essa aqui primeiro, não funciona. Então você liga essa primeiro, depois essas aqui. E aqui oscilar.
Então vamos colocar aqui, vamos ligar. Ó, liguei o primeiro. Veja como que rapidamente ele já ficou aceso, né? Agora vou acender mais uma lâmpada. Então agora nós temos duas lâmpadas de 400, nós temos 800 watts de potência. E agora mais uma lâmpada, 1.200 watts de potência, tá? Porém você pode usar com uma, duas ou três. E agora vai oscilar. Essa oscilação aqui é o que eu falo que tem um pequeno ruído, mas é tão pequeno que quase não dá para ouvir aqui, ó. Vou colocar o microfone perto. Eu acho que você nem deve estar ouvindo. Não faz praticamente barulho nenhum, tá bom? O restante é silencioso, é lâmpada, então... Mas olha como que ele clareia muito isso aqui. Se você estiver no quarto, fica igual um sol lá dentro. Então, você tem que pensar isso antes de comprar. E esse aqui é melhor. Aí, ele tem um sistema de tombamento. Se ele tombar, olha o que vai acontecer. Ela desligou. Olha lá, ó, tá vendo? Por quê? Por causa desse botão que tem aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Apertei o botão, ligou. Soltei o botão, olha lá, como se estivesse em pé, ó. Tá em pé, tá ligado. Se alguém passou e derrubou, ele desliga. Agora, eu vou mostrar o watímetro, tá? Vamos ligar aqui a primeira lâmpada, 400. Segundo manual, 400, que tá dando 300 e pouco, tá vendo? Vou ligar a segunda lâmpada. Era para dar 800, está dando aí, ó, 600 e uns quebrados. A terceira lâmpada, 1.200, está dando aí em média de 1.000, tá? Quando a gente liga a oscilação, praticamente não faz diferença, porque o motor da oscilação é tão fraquinho que não interfere no consumo, tá bom? O higrômetro, tá? Você lembra de você comprar para você regular a umidade relativa do ar da sua casa? Ele tem termômetro também, vai te ajudar, tá bom? E o link dele e desses aparelhos aqui eu tô colocando tudo na descrição e aqui no vídeo também fica passando, que é do YouTube Shop. Detalhe muito importante, área de aquecimento. Nós falamos os tipos de cômodo que você pode usar. Como você usa esse aquecedor? Normalmente você coloca ele perto de você, na sua direção, porque o calor ele é irradiado. Então ele vai na sua direção. Então, por exemplo, talvez você está lá, deitado lá no sofá, alguma coisa, assistindo televisão, você põe ele à distância que você vai regular, é você que vai regular isso, tá? Porque se você colocar muito, muito perto, realmente vai esquentar muito, tá bom? Você regula a distância e põe. Se você tiver com o cômodo fechado e virar, por exemplo, uma parede, igual esse que clareia muito, virou para uma parede, ele vai aquecer o ambiente, sim, mesmo sendo por irradiação de ser mais usado, direcionado para você, tá bom? E você tem que ler o manual, porque o manual são todas as informações oficiais desses aparelhos aqui, de qualquer outro aparelho. Lá que prevalece. Aqui você viu eu falando do watímetro, da potência que mostra, mas nós temos que entender que a informação precisa é do manual. E eu te peço para compartilhar esse vídeo, que eu sei que vai ajudar outras pessoas que têm dúvidas aí em relação a aquecedor halógeno e de quartzo. E eu lembro que eu tinha te falado sobre a energia. Eu vou te apresentar a Velo Energia, que é uma empresa de assinatura de energia solar. E hoje eu ganho 27% de desconto na minha conta de energia. Você pode ganhar na sua também através do meu link que está lá embaixo, para nós que estamos na CEMIG. Tá? Quem está em outros estados, acessa o meu link lá, clique e faz um simulado para ver. Mas na CEMIG nós conseguimos 27% de desconto. Você não tem que instalar nada, você não tem que comprar nada, você não tem que fazer nada. É uma empresa homologada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, é tudo tranquilo. Você fez lá um contrato, é bem fácil, é tudo pela internet. Você faz, você recebe o desconto. Eu já uso há anos. Eu tinha uma outra empresa que me dava 10%, depois passou para uma outra, se é 12 ou 15%. Agora veio a Velo e me ofereceu 27%. Eu peguei e estou ofertando para você também, que está na CEMIG. O restante dos outros estados tem que entrar lá para fazer o simulado. E eu espero que eu tenha te ajudado. Foi para isso que eu fiz o vídeo. Um grande abraço. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde.